Amigas e amigos, o Brasil ainda é nitidamente a casa grande e a senzala. E a regra que prevalece é a ética, entre aspas, da casa grande. A gente pode observar isso claramente no caso aí do ex-ministro Antônio Palocci. É importante a gente retroceder um pouco na história para lembrar como ele foi tratado quando assumiu o Ministério da Fazenda. Aliás, assumiu a equipe de transição de governo, mesmo antes, logo após o assassinato do Celso Daniel, o ex-prefeito de Santo André. O Palocci foi posto no lugar. E é importante a gente lembrar como ele foi tratado pela mídia, como ele se comportou. Aquela história da carta aos brasileiros, né? Ele era o queridinho da mídia e ele se deixou levar por esta onda, né? Foi um ministro claramente, ministro da Fazenda claramente neoliberal, prosseguindo com a política neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Todas as medidas que ele adotou era um desastre, né? Enfim, a política dele, que era a dar continuidade da política econômica do Fernando Henrique Cardoso, a política econômica da era neoliberal. Nem por isso ele deixou de ser violentamente atacado pela Casa Grande quando ela achou conveniente, aquela história do mensalão, achou conveniente atacar o ministro, não por ele ser o ministro, não por ser o Antônio Palocci, mas por ser o ministro do governo Lula. Era homem de confiança do Lula, assim como era Dirceu. Evidentemente que o tratamento que eles deram para o Palocci foi diferente do que deram para o José Dirceu, que o José Dirceu foi para matar, né? Se tivessem condições de fuzilá-lo, eles teriam fuzilado. Porque o Dirceu representava exatamente o outro ponto, né? Ele era um oponente da linha palociana naquele primeiro governo Lula. Depois, aí o Palocci voltou no governo Dilma também como poderoso ministro aí da Casa Civil, e quando a Casa Grande achou que era conveniente atacá-lo, não para atingi-lo de novo, mas para atingir Lula novamente, eles não tiveram dúvidas, foram para cima dele com tudo. Mais uma vez a gente está vendo isso agora no intuito de atingir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, esses juízes corajosos aí, esses promotores corajosos, né, que são os bambambãs, que se imaginam, né, os bambambãs, na verdade fazem isso porque eles têm a retaguarda da Casa Grande, da mídia. No caso aqui mais específico, é a mídia aí dando total respaldo, né, para este tipo de atitude. O juiz Sérgio Moro deu uma demonstração clara disso, né, aí quando ele falou dos métodos de investigações, medidas judiciais fortes para enfrentar corrupção sistêmica. Ele disse isso aí num artigo que ele fez, um artigo de introdução para a edição em português do livro Operação Mãos Limpas, dos jornalistas italianos Gianni Barbaceto, Peter Gomes e Marco Travaglio. E nesse artigo ele fala aí de métodos especiais de investigação, medidas judiciais fortes para enfrentar o que ele chamou de corrupção sistêmica. Tem um trecho aqui muito ilustrativo, né, que ele diz o seguinte: em um contexto de corrupção sistêmica, permanente, profunda e disseminada nas instituições e na sociedade civil, a adoção de remédios excepcionais não pode ser considerada uma escolha arbitrária, mas medida necessária na forma da lei para romper o ciclo vicioso. Ou seja, na forma da lei não se sabe qual lei, é uma contradição em si, diria Mao Tse-tung, o líder revolucionário chinês, porque como as medidas que ele tem adotado são excepcionais de fato, porque ele desrespeita a legislação, a Constituição, o Estado Democrático de Direito. Mas ele faz, é típico, a demagogia dele, joga para a plateia, joga para a mídia, e a mídia não se dá o trabalho sequer de pegar essa contradição aqui em si, essa contradição básica, né, que medidas excepcionais, mas dentro da lei, como que é isso? Enfim, a embromação, a empulhação que é característica aí desses comportamentos, enfim. Mais adiante ele diz o seguinte: homens não são santos e sempre haverá aqueles dispostos a decaírem. Ou seja, é a linguagem aí da religião que eles gostam muito, né? Eles são lá desses crentes farisaicos, histriônicos. Quer dizer, então aí precisa de um guardião da fé, né? Um guardião aí dos bons costumes para ir coibindo
né, essas tentações, vamos dizer assim, que é isso que ele quis dizer aí dessa corrupção, essa questão da corrupção. É importante a gente fazer essas ligações de uma coisa com a outra, né, e pegar aí a mídia, como a mídia vem tratando isso, né, são verdadeiros sabujos, né, porque isso tudo são coisas tão flagrantes, fáceis de percepção, né, e de críticas e de análises, enfim. No entanto, isso passa batido, são sabujos, né, essa sabugice aí, né, porque é importante a gente lembrar sempre que o Moro é homem da Globo, ele foi posto lá pelo sistema da Globo, sistema da mídia, e quem tiver dúvida, pegue este livro aí do Vladimir Neto, né, vai jogar dinheiro fora, evidentemente, mas é importante a gente ler este livro, né, para a gente ver o grau de sabugice até onde ele chega. O Vladimir Neto é filho da Miriam Leitão, essa gente, essa patotinha fechada, né, aí da Globo. Ou seja, isso tudo vai alimentando esses moralismos aí de meia pataca, de baixo nível. Eu cito aqui um caso, né, que eu considerei estarrecedor, que foi a absolvição do Marco Antônio Villa, né, pela 6ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que não acatou uma denúncia do Partido dos Trabalhadores, do PT, né, contra as suas bocas sujas, os seus palavrões em artigos na revista Veja. Esse tipo de gente de baixo nível, né, de baixa... E a justiça é conivente. Por aí a gente vê que há de fato um conluio, né, o conluio do golpe que eu venho sempre falando aqui. E incentiva a incivilidade, né, o esgoto do debate político. É essa terminologia, é o esgoto. Marco Antônio Villa, Alexandre Frota, Bolsonaro e Joyce não sei o quê, né, essa turma aí do esgoto, do Reinaldo Azevedo e tantos outros aí, que é o esgoto do debate político, é a mídia. A mídia é o esgoto, é o jornalismo de esgoto. Essa é a melhor definição. Aí a coisa vai, uma coisa se liga à outra, né? Talvez esses métodos do Sérgio Moro, né, sejam esses métodos excepcionais, talvez sejam essa decretação que ele acabou de anunciar aí, né, do sigilo de inquérito da Polícia Federal sobre o tal setor de operações estruturais do PSDB, que eu chamei ontem aqui de caixa de Pandora, porque dizem que há fortes indícios, utilizando a linguagem da Operação Lava Jato, de que o PSDB está atolado até o pescoço nisso. Por isso que esse sigilo é altamente suspeito. O PSDB e o PMDB também, né? Basta a gente pegar aí aquela fala, o delegado que anunciou a operação do Palocci, ele citou, né, ele mencionou obras que ele chamou de grande porte, como a linha 2 do metrô aqui de São Paulo. Vamos observar esses detalhes, né? O aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro e o porto de Laguna em Santa Catarina. Pô, tem mais, né? Mas essas aí já são emblemáticas para a gente suspeitar dessa medida aí do Sérgio Moro. Ele justifica a medida dizendo que é pelo fato de as investigações terem desdobramentos imprevisíveis, o que poderá levar à necessidade de novas diligências, inclusive novas quebras e buscas. A restrição ela é dura, né? Ela atinge até os investigados, quer dizer, eles estão investigados, mas não sabem do que estão sendo investigados, não têm acesso, né? Eles não têm nem como se defender, porque eles não sabem quais são as acusações. É importante a gente lembrar que em março o Moro já havia decretado sigilo de uma planilha da Odebrecht, né, que cita vários partidos, vários dirigentes políticos, atores políticos, e na ocasião ele também não disse qual é o sentido, né, por que ele estava decretando esse sigilo. Ele usou a mesma desculpa, a generalidade, a platitude, dizendo que era para preservar as investigações. Mas o que investigaram desde então? E é importante a gente registrar também que pouco antes ele havia divulgado para a mídia as conversas da Dilma e do Lula, né? Importante. E aí ele justificou dizendo que era de interesse geral da sociedade. O que é de interesse maior? O que é de mais interesse para a sociedade? Essas conversas aí,
né, esse crime que ele cometeu, violando o Estado Democrático de Direito, a Constituição, ou a tal planilha que ele decretou o sigilo aqui e agora decretou também o sigilo das investigações? São perguntas pertinentes, né, para reflexão, para a gente entender a ética da Casa Grande, né? Isso é muito importante. A ética da Casa Grande é aquela da UDN, né? A ética da ditadura militar, a ética da roubalheira, né, para a Casa Grande e repressão politiqueira a quem lhe faz a oposição, né? Isso é histórico, eles sempre recorreram a isso, né? Basta ver aí como o Jânio Quadros se elegeu presidente da República naquela onda de moralismo sem moral da UDN, né? O Jânio Quadros, por exemplo, assim que ele tomou posse, ele passou uma descompostura no Juscelino Kubitschek e anunciou inquéritos para apurar corrupção, né? Depois ele acabou caindo exatamente por não seguir o script aí dos moralistas sem moral, esse moralismo, do famoso moralismo da UDN, o moralismo de esgoto. Esses discursos, enfim, são sempre requentados, né, de acordo com as conveniências. E a conveniência agora desse discurso moralista aí, puxado pelo Sérgio Moro, né, respaldado pela mídia, né, é o arcabouço do golpe. Né, o sentido disso é o golpe, a plataforma do golpe, né, os métodos políticos para eles levarem adiante o programa do golpe, o programa que vai fazer que pretende fazer a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né, que está entregando o pré-sal, né, que está desmontando a Petrobras, né, que está, enfim, aí a serviço de as forças ocultas, muito faladas na época do Jânio Quadros. É esse o jogo. É assim que nós estamos enfrentando, é isso que nós estamos enfrentando aqui. Inclusive nas eleições de domingo, na hora de votar nas eleições de domingo, é importante refletir sobre tudo isso. Muito obrigado pela atenção, um abraço, mais uma vez, peço para que você curta, se inscreva e compartilhe para a gente divulgar o outro lado da notícia. Até a próxima.